Então agora eu vou falar um pouco sobre a higiene do sono. O que é a higiene do sono? A gente faz higiene corporal, né? Quando vai no banheiro a gente se lava, se limpa, a gente toma banho, né? Escova os dentes. E a higiene do sono é algo parecido, só que com o sono. A higiene do sono é você regular o sono, é você fazer algumas limpas de algumas atitudes no período do dia para favorecer o sono. Tem algumas coisas que a gente não controla. Por exemplo, eu quero dormir aqui, não consigo simplesmente estar dormindo. Mas ao mesmo tempo, se eu quero correr aqui, eu consigo. Porque correr é um comportamento que depende da minha consciência e da minha vontade. Então, você deve levar em conta isso. Mas tem comportamentos que a gente controla que favorece o sono de noite. Por exemplo, o controle da cafeína, que eu já citei anteriormente. Então eu quero que você comece a regular a sua cafeína, uma coisa que você pode fazer hoje. O controle da luz, né? Pegar a luz natural de manhã e no fim da tarde no ambiente fora de casa. Né? Se a gente pegar num dia normal, dentro de casa, por exemplo, aqui que está bem iluminado, vai estar uns 300, 400 no máximo, da medida lux. Você pode medir até com o seu celular aí, digitando o medidor de lux na sua Play Store. Mas se você for fora casa, num dia nublado, que nem hoje, vai estar uns 4, 5 mil. Vai estar uma diferença gritante. Hoje, que eu digo no dia que eu estou gravando o vídeo, a diferença ela é gritante e o nosso olho ele precisa perceber a luz. Então, uma higiene do sono interessante é no momento próximo ao que você acorda, você pegar a luz fora de casa e no momento do pôr do sol você pegar a luz fora de casa também. E falando sobre sono, gente, é um dos principais aspectos, né, é a base para você ter mais prazer, energia e produtividade. Você vai ter muito mais energia, você vai conseguir focar nas coisas. Então, se você que está me ouvindo quer melhorar esses aspectos da sua vida, comece melhorando pelo sono. Isso é extremamente importante. Luz artificial, né? A luz artificial também ela é algo relativamente recente. E se você pegar a única luz que o ser humano conhece há milhares de anos, né, tirando os últimos séculos, é a luz do fogo e a luz do sol. Né, as únicas luzes aí existentes. As outras luzes o corpo humano ainda não se adaptou, é pouco tempo. E a gente tem na mão, né, aqui ó, um celular, não esse aqui porque esse aqui é fraquinho, mas a gente tem na mão celulares que eles competem com a luz do sol durante o dia. A gente está andando na rua, eles competem. Esse aqui é uma qualidade um pouco inferior, ele não compete, mas o meu celular pessoal, os meus outros celulares, eles competem com a luz natural. E o que isso significa? Significa que de dia eles já competem. Imagina de noite, que o cérebro humano precisa entender que é de noite e a gente tem luzes. Tanto que uma das táticas muito úteis para regular o sono é ir para acampamento. É ir para lugares onde você não vai ter acesso à luz artificial e fazer isso por alguns dias. É possível que você regule a sua questão do sono se afastando das luzes artificiais durante a noite e pegando a luz natural durante o dia. É uma boa tática, inclusive, se você tiver essa possibilidade e estiver precisando melhorar o sono, eu sugiro que faça e depois mantenha, né? Isso se refere tanto à luz natural como à luz artificial. Então, se você pegar a luz artificial de noite, se você tiver muito contato com a luz artificial antes de dormir, a luz da casa, da TV, do celular, principalmente do celular, que é muito próximo ao olho, o corpo pode entender que é dia. Então, ele vai ir adiando o sono. E isso vai afetar o nosso ciclo circadiano, que é o que eu falei anteriormente. Comportamentos noturnos, então, aí, para você ficar atento, né? Não comer demais, atividade física intensa e atividades que te põem para cima, como jogos e redes sociais. Isso eu estou me referindo a, por exemplo, 1, 2 horas antes de dormir, levando em conta a intensidade também. Alguns dias você vai fazer isso naturalmente, você vai comer um pouco mais, vai dormir um pouco mais tarde, aquela coisa, mas não deve ser sempre. Você deve evitar comer muito, fazer atividade física intensa 2 horas antes de dormir. Eu recomendo celular e redes sociais, jogos, dá uma evitada 1 hora antes de dormir, principalmente se você tem problema de sono nesses pontos, e ficar atento com outras atividades, com questões que podem te deixar para cima.
né? Atividades que te colocam mesmo para cima. Isso é importante você ficar de olho, porque elas vão estar adiando o sono. Eu, por exemplo, jogo xadrez. Como eu citei no exemplo anterior, no vídeo anterior, eu joguei xadrez aquela noite que eu fui na escola e acabou adiando o meu sono. Então, que eu poderia estar dormindo 10h30, 10h40, eu joguei até umas 11h20, aí até baixar a adrenalina de novo, vai meia-noite para pegar no sono. Então, assim, não é você deitar, estar mexendo no celular, nas redes sociais e jogando até vir o sono. Aí você vai estar adiando muito o sono, você vai estar dependendo de um fator externo. Você deve tentar dormir, e se passar 20, 30 minutos o sono não vir, você ficar rolando na cama, você levanta, faz alguma coisa bem tediosa, como ler um dicionário, por exemplo que uma paciente deu e funcionou para ela. Você pode ler livros complexos, fazer coisas que assim, não te ajudam naquele momento para outras funções além de dormir. E se você quer de fato ler esse tipo de livro, ler esses dicionários, é uma tarefa que você deve deixar para o período da manhã. Deixando no período da manhã, você consegue de certa forma fazer isso. Mas se você quer apenas dormir, é interessante que você tenha conteúdos para dormir. Então eu vou reforçar agora os itens que eu falei. Então você corrigir a cafeína é o primeiro item, é essencial. Você não consegue ter muito resultado sem corrigir a cafeína. Pegar a luz natural de 10 a 20 minutos o mais cedo possível quando você acorda, e o de noite, né, antes no horário do pôr do sol, é interessante. Não dormir durante o dia se você está em processo de regular o sono. Depois que você regular o sono, pode tentar, se não afetar o sono da noite, mas até regular o sono você não deve dormir durante o dia. Você deve evitar atividade física intensa, mexer muito no celular, comer muito antes de dormir. A questão de comer, tem uma parte que controla o cérebro e que ajuda na digestão do alimento. É a mesma parte do corpo. E ela precisa se dividir quando você come demais de noite. Então a qualidade do sono não vai ser 100%. Então evite esse tipo de comportamento. Evite a luz artificial também antes de dormir, de ficar muito no celular e de esperar o sono vir. Isso é errado. Atividades que te põem para cima quando você deve estar dormindo. Tem mais uma sugestão bônus, que é dormir de meia, caso você não tenha problema nenhum com isso. Ela acaba ajudando a esquentar as partes mais distantes do corpo, que é a mão, o pé e a cabeça, né? E o corpo, durante a noite, ele precisa dar uma esfriada, então a nossa temperatura ela não é sempre a mesma. Durante a noite ela é um pouquinho mais fria para a questão do sono. A gente tem um ponto que é o ponto mais frio do nosso corpo, é durante a noite. E é normal isso, é natural, e é um processo que você deve regular. Então você regula o sono, né, esquenta uma região e depois ela vai começar a esfriar o corpo. E assim, gente, para quem mora em regiões mais quentes, pode ter o sono afetado justamente por causa desse calor, tá? É normal, o aquecimento global, até a questão de estar mais quente em alguns lugares, independente de aquecimento global, pode estar prejudicando o sono de algumas pessoas. Então quem ainda não tem condições tecnológicas, digamos assim, de lidar com isso, pode acabar enfrentando esse problema. Então aí outra sugestão, né? Cuidar com a temperatura no ambiente onde se está dormindo. Então, gente, eu espero que esse episódio, o mais importante até agora, sobre como ter mais energia, produtividade e prazer, vai ajudar em todos os outros aspectos da vida também. É a base dos meus tratamentos psicoterapêuticos. Sobre o sono, tenha lhe ajudado.